Olá, olá pessoal, olá Rê, olá Tecnocrítica, olá Amanda, o pessoal chegando aqui, bem-vindos. Mais uma livezinha, Revolution, Denise, mais o que eu não sei quem é, mas bem-vindo, Jaque. Fala pessoal, tudo bem? Já vou acionar aqui a Rê Guzmão, que está no perfil da Tecnocríticas, para participar junto conosco. E aí a gente já ir direto ao assunto, porque hoje o assunto é bom. Peraí. E aí, pessoal, como vocês sabem, fiquem sempre super à vontade para fazer perguntas, para interagir junto com a gente. Já deve estar vindo o convitezinho para te participar. Aê! Olá! Fala, Rê, tudo bem? Tudo bem, e você? Será que a galera sabe? Vamos ver se alguém descobre de onde é que é esse sotaque. Se alguém coloca aqui. Quem que ganha esse sotaque? Ah, é muito difícil de adivinhar. Ninguém vai É, conseguir. pois é. E aí, Rê, vamos lá, tudo bem contigo? Tudo bem, Muito bem-vindo e obrigado pelo convite. Pelo convite, não. obrigada. Obrigado pelo convite, não. Obrigado por aceitar o nosso convite hoje. Obrigada e obrigada pelo convite, por disponibilizar esse espaço para a gente estar conversando um pouco sobre tecnologia, sociedade, e tudo que envolve, né, esse universo assim que às vezes parece tão difícil e inacessível para tanta gente, e na verdade não, porque a gente interage o tempo inteiro. Demais. Eu vou contar rapidinho aqui para o pessoal de onde é que eu conheci a, a Ria. Eu sou amigo da Gabi Guerra, que foi colega de trabalho. Depois eu vou pedir, Ria, para te explicar um pouco melhor esses contextos todos, mas foi colega de trabalho da Rê, e a partir daí elas criaram um perfil, o qual eu sigo. Esses dias estava elogiando a elas, e quando eu estava percebendo, poxa, se eu gosto tanto, vou convidar para um papo, né? Porque eu acho que são assuntos absolutamente interessantes, dentro de um ponto de vista que não é comum, que é relacionar tecnologia e sociedade. Eu acho que é alguma coisa normal a gente fazer, mas eu acho que vocês avançam por um hemisfério ainda pouco discutido, e eu gosto muito de trazer pontos de vistas, diferentes pontos de vistas, e eu acho que aí fez total sentido o convite. Mas a Rê, então, é diretora de transformação social da ThoughtWorks, e só aí a gente já tem que saber o que é ThoughtWorks, o que faz uma diretora de transformação social numa empresa de tecnologia, e depois a gente migra um pouquinho para o perfil. Mas, Rê, te apresenta então e fala um pouquinho o que é a TOTOS, o que é uma diretora de transformação social. Conta para nós. Tá. Eu sou Renata Guzmão, eu sou formada em ciência da computação, na verdade, então eu sou programadora. E eu entrei na ThoughtWorks. A ThoughtWorks é uma consultoria de software, né? E ela tem sede em algumas cidades. Eu sou de Recife, tá, gente? Para quem não sabe. E a gente tem sede em Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte e Recife. Eu entrei na ThoughtWorks muito porque eu me identifiquei com uma das áreas da ThoughtWorks que na época se chamava Pilar de Justiça Social e Econômica. E aí eu achei muito diferente, era uma empresa de tecnologia que discutia questões que pareciam de uma área muito diferente. Mas, na verdade, não são, né? Só porque a gente tem essa ideia que a área de exatas ela não é uma área que envolve pessoas humanas e que envolve também conhecimentos sobre pessoas humanas. E aí eu entrei na ThoughtWorks, eu trabalhei como programadora inicialmente, e aí depois de 2 anos mais ou menos eu fiz parte de um projeto de impacto social. Mais ou menos depois de 2 anos eu fui chamada para ser diretora de transformação social. E esse nome não diz muita coisa, né? O que é uma diretora de transformação social? Tem duas áreas que a Isso é gente que nem o Airbnb, quando queria abrir o capital, que botou, né, todos os seus papers para mandar para a SEC, que é a Comissão de Valores Americanos, e os cargos, em vez de CFO ou COO, era o diretor de meditação, e ninguém sabia o que era. O pessoal achou uma piada, um documento que era para ser super sério, e aí ninguém entendeu, né? Então hoje está cheio de cargos, mas eu acho que isso aí também reflete um pouco o que as empresas entendem que é o papel de alguém dentro do negócio, né?
por mais que não sejam cargos clássicos, acaba virando realmente um símbolo do que é o papel, do que é até um propósito, né? Uma motivação dentro do negócio. Sim, e cada empresa vai entender um pouco o que é que faz sentido, né? Ter diretor daquilo ou de outra coisa. Isso vai variar muito de acordo com o negócio, com a necessidade daquela empresa. Mas na TOTOX especificamente, a gente tem algumas lentes que a gente olha para o negócio. Então, são 5 lentes, cada uma delas quer dizer alguma coisa que é muito essencial para a empresa. Então, tem uma lente de transformação social, tem uma lente de revolucionar a tecnologia, tem uma lente de comunidade diversa e vibrante, tem uma lente sobre o nosso crescimento e uma lente sobre as nossas clientes. E aí eu cuido da lente de transformação social, que ela, na prática, olha para 2 áreas principais. Uma é diversidade e inclusão para as pessoas dentro da TOTOX, e a outra são os projetos de impacto social que a gente tem, e não só no Brasil, a gente tem em outros lugares, outras regiões também. E eu comecei a me aproximar disso a partir de um projeto de impacto social que eu fiz parte também. E a Gabi eu conheci na TOTOX, ela era a mesma função que eu faço hoje, era ela antes. E aí depois ela virou presidente da TW e porque a gente chama de TW, tá? Eu acho difícil às vezes falar o nome TOTOX. Mas a gente trabalhou um pouco juntas, assim, depois ela saiu e a gente continuou conversando. A gente sentia falta, muitas vezes, dentro da indústria de tecnologia, existia um olhar um pouco mais crítico, assim, sobre a área, porque a gente é muito fácil a gente ver pessoas falando que a tecnologia vai resolver todos os problemas, que a gente, né, parece que a gente olha para frente e só tem beleza, só tem coisa linda. E aí a gente via que não, porque muitas vezes, se a gente não olha criticamente sobre isso, a gente corre o risco de ter o impacto da tecnologia, ele é muito escalável, né? Ele é muito rápido. Então, existem coisas que às vezes, inclusive, fogem do controle. Há uma solução de tecnologia criada para uma coisa e ela, às vezes, é usada para outra. E aí, quando a gente vê, tem vários softwares que a gente tem visto hoje em dia já reproduzindo muitas vezes desigualdades existentes ou vieses inconscientes das pessoas que estão programando aquele software. Então, é muito uma área de pessoas também, seja porque são pessoas que estão construindo aquele software pensando naquelas soluções, seja quem está consumindo, né? Quem está sendo impactado na ponta, os usuários. Perfeito, maravilhoso. Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa. Aliás, bom, falando um pouquinho da TOTVS, para quem não conhece, você pode falar muito melhor do que eu, mas a TOTVS tem várias práticas de trabalho que são um pouco não tradicionais, pelo menos em relação ao resto da indústria, né? Em relação aos outros setores. Vocês têm processos seletivos muito focados em nichos de diversidade, vocês têm um trabalho de dupla, né? 2 pessoas, muitas vezes, em algumas posições, compartilhando o mesmo computador, muito para fazer código, né? Com o objetivo de ter mais discussão sobre o que está sendo feito, diminuir retrabalho. A própria Gabi Guerra foi presidente da TOTWORKS, dividindo o cargo com outra pessoa, né? E fantástico, porque duas mulheres jovens, num cargo de altíssima liderança, a TOTWORKS está hoje em 17 países, se eu não me engano, né? E uma posição Isso. de presidente sendo dividida entre 2 pessoas. E aí a gente começa a entender que realmente é um mundo à parte e que é uma empresa que tem na sua essência, tem no seu DNA, pensar diferente além daquilo que é o produto que ela desenvolve, né? Isso. A gente acredita muito no pareamento, né? Porque até para a gente garantir uma qualidade do software, a gente fala que é muito importante, é muito bom quando a gente tem uma pessoa que a gente está pareando na hora de construir aquele software. Normalmente, em outras empresas, pelo menos acho que eu trabalhei antes, você trabalha um pouco solitária. Então, você está Uhum. pensando, às vezes, em como é que vai ser a lógica daquele código, mas você não para discutir aquilo com ninguém. E aí o que corre o risco inclusive, de outra pessoa, se eu estou ali codando alguma coisa, vem outra pessoa e tenta entender o que é que tem ali, qual é a lógica que está sendo utilizada.
costuma ser mais difícil. Então, a gente entende que, assim, pareamento muitas vezes habilita que a gente tenha uma melhor qualidade de software, que ele use boas práticas, que a gente discuta um pouco, ele seja mais entendível. Então, assim, a gente acredita, isso é parte do nosso DNA, assim, trabalhar em pares. Então, tem vários papéis, na verdade, dentro da TOTOX que são pares. Hoje em dia, a gente ainda tem duas presidentas que estão dividindo o papel. Olha só, que legal. Aliás, deixa eu dar um abraço, porque tá entrando um monte de gente bacana aqui, a Clá, minha sócia, a própria Gabi, que a gente estava falando dela, Fê Ludwig, Lucas Flores, uma série de amigos, outros tenho certeza que são amigos e seguidores de vocês. Mas aí chega um momento em que vocês começam a se identificar em relação à visão de mundo, junto com o assunto tecnologia, e vocês resolvem abrir um perfil que expõe um pouco as ideias de vocês sobre justamente esses impactos que um pouco tu já trouxeste aqui, né? Como às vezes um software está sendo criado para alguma coisa e gera outras, ou então vamos dizer, os impactos que acabam gerando, além do produto ou serviço, podem gerar algum tipo de desigualdade, algum tipo de conflito, algum tipo de coisa que não são positivas para o mundo. É mais ou menos por aí? Isso. Isso vem muito. Isso é uma discussão que está sendo trazida em vários países diferentes, assim. Tanto porque hoje tem algumas. Quando a gente vai olhar assim, quais são as empresas que mais dominam o mercado ou que geram o maior lucro, ou que quando a gente vai olhar a lista de pessoas mais ricas, a maior parte, assim, é muito fácil a gente ver donos de empresas de tecnologia. Então, a área de tecnologia, ela tem um impacto global. Assim, essas empresas, elas têm um impacto global hoje. E muitas das práticas e até a maneira que elas usam as informações da gente é questionável, porque às vezes a gente não sabe para o que está sendo utilizado. Muitas vezes essas empresas acabam com o mercado local, assim, porque tem vários. Isso a própria Amazon é um desses exemplos, né? Ela entra em alguns países, elas têm essas práticas de serem tão rápidas em entrega que ninguém consegue competir. Então acaba com uma livrariazinha local que tem naquela cidade, porque a Amazon consegue fornecer aquele mesmo serviço, às vezes em algumas cidades só a Amazon consegue chegar. Então, isso são coisas que é para a gente ficar atento, para a gente questionar, para a gente ter um olhar crítico, né? Do como é que está sendo o poder dessas empresas? O que é que pode contrapor? Quem é que vai nos defender, digamos assim? E aí isso tem sido discussões que são trazidas, tanto a TOTWORKS também é uma empresa que se preocupa com essas questões, especialmente quando a gente vê que tem um efeito antiético de algumas dessas práticas, seja na maneira que utiliza nossos dados, seja na maneira que vendem nossos dados também. Então, o que acontecia era que a gente via essas coisas acontecendo e às vezes algumas denúncias vindo, né? O próprio exemplo da Google, que criou uma área de ética, e aí as pessoas começaram, a líder de ética começou a trazer algumas questões que estavam sendo preocupantes e ela foi demitida. E aí isso foi uma das coisas que instigou a criação do sindicato da Google, que é global e está aumentando de tamanho e tudo mais. Então, assim, isso são questões que a gente precisa discutir e que a gente não via. Eu e a Gabi, especialmente, a gente sentia um pouco de falta disso, porque a gente olhava pessoas que são super referência na área de tecnologia, não trazendo, às vezes, esses posicionamentos, trazendo esses alertas. E muitas vezes quem é impactado na ponta não sabe de tudo isso que está acontecendo. Fica um debate muito preso na área de tecnologia. Então a gente achou que valia a pena a gente estar divulgando para mais pessoas, a gente inclusive está desmistificando alguns conceitos de tecnologia que parecem uma coisa muito difícil, né? A gente olha assim, parece que você codar programar, saber programar é uma coisa muito difícil, é um cálculo matemático enorme. Na verdade, não é. Muitas vezes é só uma maneira de se comunicar com a máquina, assim. Então, a gente achou que valia a pena a gente tentar expandir um pouco mais esses debates, trazer para as pessoas esses contextos e o que está acontecendo.
seja pessoas da área de tecnologia, seja pessoas que não são, né? Que, inclusive, tem muita gente que segue a gente que não sabe nada de tecnologia e tem dado, assim, um feedback positivo de, entendo o que vocês estão trazendo, é a primeira vez que eu estou, inclusive, sabendo que rola isso, né? Então, assim, foi um pouco isso que trouxe a gente aqui. E a gente recentemente tem mais uma pessoa que está integrando nosso time, que a gente ainda não divulgou, mas é o Felipe Martins, eu acho que ele está até aqui na live. E ele é uma pessoa que também foi da Totox, hoje não, mas ele é uma pessoa mais técnica, inclusive ele tem muito esse contexto de data, de assuntos de data, então ele é uma pessoa que entende bastante disso e tem sido muito bom para ajudar a gente a produzir conteúdo, a produzir, inclusive assim, como trazer isso para as pessoas, né? Porque às vezes a gente tem um monte de coisa para falar, mas a gente precisa trazer numa linguagem de Instagram que tem que ser rápida, tem que ser didática e não dá para, assim, a gente não pode falar tudo, a gente tem que escolher muito bem o que falar e priorizar para ver se isso chega nas pessoas. Então, essa ajuda do Felipe está sendo bem interessante para a gente também. Eu Espero acho, inclusive, que é o FFMMJJ2. Ele codificou. isso. Pô, ele teve a sorte de ter uma mãe com tanto bom gosto que botou de Felipe o nome dele, que nem o meu. E no final ele codificou aqui o nome dele no Instagram. Mas um abraço para ti, Filipão. É legal aí saber do teu trabalho. E trazendo um pouco desses conceitos, né? Tu sabe que eu já tive algumas experiências quando eu comecei a acessar o Tecnocríticas. Eu me lembrei de algumas experiências que eu vivi e que esses pontos eles acabavam se realçando dentro das conversas que eu estava tendo, né? Primeiro, vou trazer algo que eu revi há pouco tempo atrás, que foi o Código Gates, ou Código Bill Gates, não me lembro exatamente, que é aquela série Netflix, e ali mostra Uhum. grande parte da vida dele que ele foi, ao mesmo tempo que ele era um mocinho, né, o grande empreendedor, aquele símbolo dos Estados Unidos que dá certo, etc., né, enfim, não é Vale do Silício, mas toda aquela indústria de software sendo gerada, ele estava sendo acusado de um monopólio e ele tinha um papel de mocinho e bandido, porque ao mesmo tempo ele era tão poderoso, o software dele funciona tão bem, ele fazia as coisas para encaixar no software dele, né? Então, os pacotes para rodar. E no final acabou sendo quase que um monopólio e ficou uma discussão que foi para o Suprema Corte Americana e que no final teve um contexto ético que acabou pesando na decisão, que independente qual foi, nesse caso ele foi absolvido, começou aí realmente um pensamento sobre o que é ética dentro desse negócio. Eu tive uma outra reunião dentro da Huawei, eu passei um período na China e eu estava. Olha que engraçado, né? Eu fui para a China, estava lá na sede da Huawei, que é uma empresa que está dominando o mercado de 5G. E a gente teve uma reunião com o CFO se chama Marcelo, é um carioca da Barra da Tijuca. E eu pensei, cara, o que esse cara, Marcelo, tá fazendo aqui, CFO da Huawei, né? E ele nos levou numa experimentação do que era o 5G, né? Era uma sala, logicamente não estava rodando o 5G ali, mas tinha uma série de coisas acontecendo ligada à realidade virtual, a assistentes pessoais, a carros autônomos, uma série de coisas acontecendo que demonstrava a capacidade de 5G. Aquilo ali me impactou, entendendo assim, cara, esses caras vão saber de absolutamente tudo o que está acontecendo no mundo no momento que essa tecnologia ela foi disposta, né? Daí uma outra reunião, e aí eu estou te trazendo algumas questões para te comentar, e até são de contextos um pouco diferentes, foi dentro da fábrica da Tesla. Eu tive uma reunião com o pessoal da Hyperloop One, num processo de transferência de tecnologia dos túneis contrabalos sísmicos da Hyperloop para Andrade Gutierrez, que foi uma empresa que eu atendi durante uma época. E dentro desse contexto, o cara que estava falando com a gente, ele nos contou o quanto que as pessoas estavam estressadas lá, justamente por busca de chegar a uma tecnologia tão disruptiva e fazer funcionar, que na época era o Model 3 da Tesla,
que era o primeiro carro, entre aspas, low cost, ou preço competitivo com um carro do mesmo padrão no mercado, né? E que estava sendo lançado naquela época. Então a gente começa a perceber o quanto que, de fato, essa indústria ela traz realmente pontos muito positivos, mas junto, né, e talvez na cauda longa dela, ela traz várias questões que podem ser, de fato, os conflitos sociais, que podem trazer algum tipo de desequilíbrio dentro de uma lógica, mesmo que de mercado, como da livre concorrência, ou até social, como uma questão quase e praticamente de exploração do trabalho, como acontecia, pelo menos na época que eu visitei a Tesla e a Hyperloop One, né? E eu gosto que uma das primeiras perguntas que vocês têm dentro do perfil de vocês, é com ela que eu gostaria de começar aqui o nosso bate-papo, por mais que ele já tenha começado, é: a tecnologia neutra? É uma boa pergunta. Para nós, assim, do Tecnocríticas, a tecnologia não é neutra, assim como várias outras áreas, né? Não é só a tecnologia que não tem neutralidade. Se a gente for olhar, inclusive, para áreas do direito, áreas humanas, áreas de até própria engenharia, não existe neutralidade em muitos desses, na maioria das áreas, assim. E aí a gente entende que a tecnologia, assim como todo o nosso sistema econômico, que muitas vezes vai acabar influenciando muito, né, no desenvolvimento dessas áreas, não é neutro. Assim, quem pode pagar pelo software, quem pode pagar por aquele produto, vai acabar ditando para que serve, como é que vai ser utilizado. Muitas vezes, mesmo quem cria aquela tecnologia, que às vezes é alguém de uma área de pesquisa de uma universidade, mas aquela tecnologia vai ser muitas vezes vendida para uma empresa privada e aí essa empresa privada vai acabar utilizando ela da maneira que quiser. Então a gente entende que assim, a maneira que a tecnologia é tanto construída, adaptada e utilizada, ela tem lado. E quando a gente vai ver, assim, a maior parte dos casos que conseguem escalar muito são tecnologias que acabam reforçando desigualdades que a gente vê. Seja porque, por exemplo, né, hoje a gente não tem todo mundo na internet. A gente acha que todo mundo. A internet é um novo território físico que todo mundo está lá. Mas, na verdade, metade do mundo não está na internet. Metade dos brasileiros não usam a internet com frequência. Então, a gente vai criando algumas exclusões digitais, inclusive, que tornam inacessível. E aí, o que é que acontece às vezes? A gente tem uns 3 exemplos que às vezes a gente traz, que por exemplo, o Facebook teve um projeto de deixar mais acessível o Facebook, e o Facebook especificamente, mas eles traziam como se fosse acesso à internet para todo mundo. E aí eles vieram para o Brasil e para a Índia, é o caso mais conhecido, e ofereceram internet de graça para as pessoas. Só que não existe isso de graça. Se está de graça, tem alguma coisa por trás. E aí, no fim das contas, o que eles queriam era oferecer de graça o Facebook, especificamente. Então, você não podia acessar a internet, você só podia utilizar o Facebook. E a partir disso, a ideia deles era trazer todo mundo, né? Integrar todo mundo através da plataforma do Facebook e colocar isso como se fosse um acesso à internet. Foi muito questionável isso na época, porque feria um dos princípios que é a neutralidade de rede. Então, o acesso à internet ele precisa ser aberto, ele não pode ser exclusivo para um tipo de serviço. Então, existia assim, interesses por trás, essas empresas como Facebook, o Google, ganham muito dinheiro com publicidade, mas também ganham muito dinheiro vendendo dados. E aí, toda essa massa de dados que eles têm, eles conseguem aprender como funciona o comportamento humano, como modificar o comportamento humano, como garantir uma venda. Então, termina sendo um poder enorme em cima de poucas pessoas. Então, por isso, a gente entende que não existe neutralidade, que no fim das contas, quando a gente vê soluções tecnológicas que são oferecidas para todo mundo, ou que impactam todo mundo, a maior parte do tempo elas estão favorecendo um grupo muito pequeno de pessoas no mundo que vai estar, de fato, ganhando muito dinheiro. Então, por isso a gente traz exatamente assim, para nós não existe neutralidade na tecnologia, mesmo que
a tecnologia ela pode ser pensada de uma maneira mais democrática, ela pode ser pensada para resolver um problema de uma comunidade periférica de uma cidade. Mas quando ela consegue o financiamento suficiente para escalar e estar acessível para todo mundo, é muitas vezes através dessas poucas empresas que vão estar dominando o mercado, né? Até quando a gente vê assim, existem algumas empresas de tecnologias menores, mas quando a gente vai olhar toda a cadeia, né, de quem é dona de fato dessas empresas, é um grupo muito pequeno. Então, por isso esse é o nosso posicionamento no Tecnocríticas. E trazendo aqui o comentário da Gabi Guerra, que diz que, e mesmo quando é automatizado, ou seja, se tem um algoritmo verificando que aquela é uma fake news ou não, ou que está ferindo algum tipo de ética, por exemplo, dentro de um contexto de uma rede social, existe algum humano ou programando aquela decisão, né, criando os parâmetros específicos, ou no final das contas até tomando a decisão, por mais que uma Big Tech, por exemplo, como o próprio Facebook, tenha a sua área, né, não sei exatamente qual é. Inclusive, quando o próprio Mark Zuckerberg ele foi depor, né, no Congresso americano em relação a justamente essa questão de uso de dados e nível de interferência dentro das campanhas eleitorais, e principalmente a do Trump, quando veio a questão de Rússia, etc, etc, etc. Ele comentou, né, que estava sendo colocado lá, aumentada a equipe de ética ou coisa parecida dentro do Facebook, e não sei quantas vezes por cento, mas aquelas pessoas ali, elas podem ter um perfil A, um perfil B, podem ser terroristas ou não terroristas, e aquilo lá, logicamente, acaba tendo um reflexo, né? Então, todas essas questões que eu acho que, na verdade, talvez a tecnologia, pela rapidez ou pela potencialização, né, da presença dos dados, das informações e velocidade, acaba expondo conflitos éticos que existem no mundo inteiro. Eu me lembro de uma discussão que existia, eu participei muito da história de Bitcoin e blockchain lá no começo, e todo mundo falava, né, pô, mas o Bitcoin é uma moeda que não deixa rastro, né, e que permite comprar, por exemplo, drogas na internet, né? O Bitcoin começou tendo um uso grande através de um site chamado Silk Road, que era usado para compra e venda de drogas na Deep Web, que é uma outra superfície, uma outra parte da internet, vamos dizer assim, e fala, pô, esse aqui é um negócio muito ruim, tu pode comprar um sequestro, pode comprar drogas e tudo mais. E no final das contas, o dinheiro físico, que também uma tecnologia, né, mais arcaica, mas também é uma tecnologia, também pode fazer as mesmas coisas, e ele também é um bem ao portador, ou seja, ele não deixa um rastro. E dentro desse contexto eu tinha uma posição que não, deixa o blockchain e o Bitcoin andar livremente. Logo depois veio, em 2013, o Wikileaks, né, com todo aquele vazamento de dados, de informações, né, gerados a partir de um absoluto espionagem de dados dos países, que também é um tema que vocês exploram, que é muito legal dentro do perfil @tecnocríticas, e que daí eu vi ele, poxa, mas só um pouquinho, não é bem assim, porque daqui a pouco uma tecnologia não muito bem utilizada pode ser realmente levada a um nível, entre aspas, do mal ou antiético, que talvez precisem um cuidado aqui, né? A tecnologia, ela acaba eliminando fronteiras que antes existiam e que antes fazia com que o mundo permanecesse talvez um pouco mais razoável ou lógico na sua maneira de girar, né? Isso. E tem alguns pontos, né, que tu trouxe, por exemplo, tanto o caso da Tesla, quanto do Bitcoin, quanto do blockchain, existe também muitas pessoas que têm falado sobre mudanças climáticas, têm trazido o quanto de energia é necessário para essas tecnologias. Que às vezes a gente acha que assim, o futuro vai ser o Jetsons, né? A gente vai viver, vai ser tecnologia, vai nos servir, a gente não vai precisar trabalhar, todos os robôs vão fazer o que a gente quiser. E, na verdade, a gente não tem como chegar nesse futuro, porque a gente não tem como. É muito gasto de energia e é muita emissão de gás carbônico. Isso tem um efeito de um desequilíbrio enorme, né? O que vários cientistas já têm alertado é que nos próximos anos é possível que a gente tenha uma grande
um grande feedback do oceano em termos de o aquecimento global vai ser tão alto que isso vai começar a afetar fisicamente o nosso planeta. Então, isso é uma contribuição, uma discussão que tem vindo cada vez mais forte para a área de tecnologia, inclusive, porque muitas, para produzir tecnologia, e algumas dessas, dando o exemplo da Tesla, alguns estudos viram que para produzir o carro da Tesla, se emitia mais gás carbônico do que você está usando um carro normal. Então, assim, todo o que era a publicidade da Tesla, né? Você tá com um carro que é elétrico, você não vai estar emitindo gás carbônico, vai ser bom para o meio ambiente. Mas, na verdade, para a produção daquele carro, precisava de muito mais gás carbônico do que para a emissão, para a produção de outro carro normal, que emite gás carbônico, como a gente vê por aí. Então, assim, existe uma discussão também sobre isso, que é a tecnologia, ela tem um efeito no meio ambiente também. E muitas vezes, para a gente conseguir esse futuro tecnológico que todo mundo sonha, que vai acontecer em algum momento, é às custas de quem, né? Tem do lado que é às custas de muitas trabalhadoras que não estão lucrando com o que elas estão produzindo, porque no final das contas, quem está produzindo, que está por trás do Google, Facebook, a Amazon, são trabalhadores, né? Inclusive, é uma das questões que eles têm falado muito nos sindicatos, nas discussões de sindicato, é que eles querem ter visibilidade do que eles estão produzindo. E do outro lado, existe a custa de quem, no sentido de o meio ambiente também está sofrendo com isso, né? Porque a gente tem emitido muito mais gás carbônico para produzir todo esse aparato tecnológico que a gente tem hoje. Para produzir, né? E que logicamente é um fator, né? Porque esses carros eles têm baterias de lítio e o lítio realmente é uma tecnologia que tem muito metal e o metal para ser manipulado ele demanda de muita energia. E os carros da Tesla, por exemplo, assim como outras empresas que já estão se posicionando dentro do mercado de carros elétricos, como a BYD, chinesa, etc., tem uma questão que em alguns países, dependendo da planta energética, aqui no Brasil isso não acontece, porque no Brasil tem muitos rios, então as plantas energéticas elas são muito oriundas, né, ou de vento. O Brasil já está virando um player bastante importante dentro da geração de energia eólica, ou hidrofluviais, né, através dos rios, como existe Itaipu e uma série de outras represas. Agora, tem outros países que têm matrizes energéticas baseadas ainda na queima de carvão, a própria Alemanha. Então, se tu tem lá uma democratização dos carros alemães e que isso está acontecendo, né? BMW, Mercedes, etc., já anunciaram que até 2027, 2028, 2029 só vão produzir mais carros elétricos, dependendo da planta energética que cada país tem. Na verdade, tu pode estar poluindo daqui a pouco mais do que gastando, mais do que salvando, né, o nosso próprio país. E em relação a questões de dados que a gente estava falando, eu acho que aqui entra também um contexto super interessante, né? A gente tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que passou a entrar em vigor no Brasil quase que de uma hora para outra, né? Se é que não de uma hora para outra, né? Estava sendo discutido, daqui a pouco descobriu-se que já estava valendo. Literalmente se descobriu que já estava valendo, e aí todas as empresas tiveram uma correria para adaptar as suas regras de compliance em relação a dados e tudo mais, mas a gente sabe que mesmo quando não há tecnologia é muito rápida, mesmo se não há a venda dos dados das pessoas, existe o próprio uso em benefício próprio, né? E tu pega uma plataforma como o Facebook, que tem como negócio, né, vender produtos dos outros, é como se tu estivesse vendendo os dados, só tu não está passando os dados, mas tu está utilizando os dados para aquilo ali moldar a tua mente, né? Seja um anúncio ou então um post político ou coisa parecida. E é muito complicado, porque no momento que a gente tem algoritmo, no momento que eu dou um like para o Bolsonaro, os meus posts vão ser cada vez mais de direita ou bolsonarista. Se eu dou um like para o Lula, os meus posts vão ser cada vez mais de esquerda, o que vai aparecer para mim na internet, né? Então, o algoritmo, de certa forma, ele acaba levando a tua opinião para opostos, né? Para
as pessoas passam a ficar mais radicais e a conversa, a democracia, ela começa a ficar muito mais difícil. O próprio Barack Obama alerta isso, né, numa entrevista dele lá no David Letterman. Então, essa questão de dados e como a coisa vai, fora a questão de fake news, é realmente uma grande bagunça que se criou no mundo, né, através de redes sociais, algoritmos e tudo mais. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não protege que esse tipo de coisa aconteça, né? No sentido de que, assim, ela protege as informações que individualizam as pessoas. Mas as outras informações que criam o nosso perfil de consumo, elas são vendidas e elas estão disponíveis para serem manipuladas. Então, essa mesma lógica que nos faz comprar alguma coisa, porque o que é a lógica de uma rede social? Ela precisa chamar a tua atenção e ela precisa te prender o máximo de tempo possível, porque quanto mais tempo tu passar naquela rede, mais anúncios vão vir para você. E isso significa que ela precisa te dar feedbacks positivos, de uma experiência positiva o tempo inteiro. No momento que você dá um like numa coisa que parece ser do teu interesse, ela vai começar a dizer, tá, então eu estou percebendo que o Felipe gosta disso, eu vou começar a dar tudo que pessoas que têm esse perfil ou que deram like nessa pessoa parecem gostar também. E isso vai te levando para um extremo, porque querendo ou não, vai te dando esse. Você vai recebendo muitos feedbacks relacionados a uma coisa só, e isso vai fazendo nichos dentro da própria rede. Então as pessoas começam a entrar a lógica do debate político, né? E existem até várias discussões sobre democracia dentro das redes, qual é o efeito que isso acontece. Isso acaba entrando muito numa lógica de consumo. Então, quando a gente começa a usar a mesma lógica que é para venda de produtos e a gente está usando também para fazer os debates políticos, o que é que acontece? A gente termina tendo debates rasos, né, superficiais, porque a rede ela é para ser vários estímulos diferentes muito rápidos e até uma briga, né, uma disputa por atenção. Cada um é dizendo, ei, você aqui, vem aqui, olha para mim. Então, essa mesma lógica vai entrando em questões que não deveriam. Em termos de, assim, os nossos debates políticos, muitas vezes, eles estão superficiais demais. É difícil a gente conseguir comunicar ou refletir profundamente usando só uma lógica de rede social. Tanto é que muitas pessoas têm, inclusive políticas, têm utilizado as redes para divulgar algumas coisas, mas sabendo que aquilo é muito mais para despertar um interesse nas pessoas de se aprofundar organizações e coisas assim. Mas aí o efeito da rede social acaba sendo um pouco esse, porque tanto ela pode manipular você para acabar comprando uma coisa que você talvez não fosse comprar, quanto pode manipular para você votar numa pessoa que talvez você não fosse votar. Ou então até você começar a receber informações que nem são verdadeiras sobre aquilo, porque é a mesma lógica que a gente utiliza para tudo, né? Se a gente está tentando puxar, eu estou tentando chamar a tua atenção a qualquer custo, e aí eu posso colocar uma notícia sensacionalista que aquilo ali eu sei que vai garantir que Felipe vai prestar atenção, a mesma coisa eu posso aplicar para discussões que são sociais. E aí é o efeito das redes sociais na nossa vida política, o que dificulta muito, às vezes, alguns debates que precisam de ideias opostas debatendo para que a gente chegue numa conclusão conjunta. E aí é que eu acho que a gente hoje tem ficado muito nessas brigas emocionadas, né? Que a gente às vezes não consegue chegar num lugar porque já entra na lógica da rede, que é superficial, que não tem um debate profundo de fato. Então, qualquer coisa é motivo para eu cancelar uma pessoa, qualquer fala é motivo para eu rejeitar e não querer mais conversar com ela, porque eu já estou muito viciada no feedback que a rede está me dando, né? Então, isso são também algumas. Eita, eu acho que deu uma travada aqui para mim. Tá me ouvindo? É a minha internet que tá ruim. Tá, eu não tô.
Tá, desculpa. Tava aparecendo como se estivesse carregando. Isso. E aí é por isso que a gente precisa ter um certo. Eu acho, eu não sei se é aqui. Pra mim, tu tá travado. Tá, a Gabi disse que tá me ouvindo. É assim que tá aparecendo pra mim. Eu não sei se a internet é comigo ou contigo. E tá dando um lagzinho também. Tá, então eu vou seguir falando. É, E aí, o que eu ia trazer principalmente é que, assim, existe uma. Eu acho que esse debate da gente conseguir, às vezes, entender criticamente a lógica por trás da rede social faz a gente entender como usar a rede social de uma maneira que não nos deixe vulnerável o suficiente para entrar numa lógica que está muito mais ali para estar nos vendendo alguma coisa do que para estar necessariamente acrescentando do ponto de vista é, de ideias diferentes, tentando convergir para um único lugar, né? Para a gente ter uma relação mais construtiva umas com as outras pessoas. Hoje em dia, eu acho que está muito mais fácil a gente rapidamente excluir pessoas das nossas vidas, trazer pessoas das nossas vidas. E isso não é tanto quanto como a gente se relaciona do lado de fora, né? Porque muitas vezes a gente, para ter amizades ou pessoas que são laços mais profundos, exige um tempo, exige um certo nível de convivência, de conversas. Então, eu acho que a maneira que as redes sociais funcionam, a gente tem que ter muito cuidado e entender exatamente o que é que está por trás, né? Qual é a lógica que está por trás daquilo para a gente conseguir usar melhor. Será que eu voltei agora? Será que tá me escutando? Para mim, tá tranquilo. Ah, que bom. Inclusive, falando nisso e complementando a tua fala, eu fiquei muito chocado com uma informação, que inclusive aprendi no @tecnocríticas, que 15% das 330 milhões de contas do Twitter são bots. Ou seja, são contas não de pessoas, mas criadas muito provavelmente por computadores e tudo mais, e que tem lá no seu algoritmo, no seu código de programação, é, um intuito de replicar determinadas mensagens, seja política, seja econômica, seja de venda de algum produto ou qualquer coisa necessária, e as pessoas acabem, de novo, sendo é, impactadas de uma forma que não é a natural. Eu acho que essa é a grande discussão, né? Aquilo que não é a natural. Quando a gente tem, todo mundo pode ter o seu viés ideológico, social, político, econômico, etc. E tá ótimo. Agora, quando tu tem algo que faz com que a tua visão seja não natural daquele assunto, por mais que a verdade ela é altamente questionada, mas quando tu uma pessoa de esquerda e uma pessoa de direita, elas vivem em outro mundo. As notícias são outras. Elas nunca vão concordar se elas estiverem realmente engrossadas no ambiente de rede social, porque elas... Isso. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Porque eu acho que o Felipe tá travando para mim. Eu não sei se.
Deu uma travada, mas aí eu não sei se é só pra mim. Mas assim, tudo bem, vamos seguindo. É, e tem um outro ponto, assim, que é interessante até do que tu trouxe, é que a gente é fácil trazer a rede ela tem alguns pontos de superficialidade que até em termos de assim olhar em realidade ela é uma coisa que dá para manipular um pouco. Então, por exemplo, até esses bots que muitas vezes existem nessas redes sociais e que não são tão difíceis de fazer, é, eles podem manipular a gente para achar que, por exemplo, todo mundo está falando de um assunto que não é ninguém que está falando. Ou então, quando a gente às vezes vê trending topics de um assunto que defende um político ou outro, muitas vezes não é algo orgânico, é superficializado. E o quanto isso molda, né, como a gente enxerga as coisas, como é que a gente vai saber? A gente vê ali o Trending Topics e a gente acha que todo mundo está discutindo sobre certo assunto e, na verdade, não. Aquilo é um pouco uma maneira de nos manipular também. E aí, existe também aquele efeito manada, né? Quando a gente acha que todo mundo tem essa opinião ou todo mundo está falando sobre esse assunto, a gente acaba sendo facilmente se aproximando daquela discussão. Então, assim, eu acho que as redes elas têm que ser utilizadas com esse olhar crítico, sabendo que essas coisas acontecem. Até quando a gente recebe notícias que são facilmente podem ser falsas, quando a gente vê ataques, né? Tem muitas pessoas, inclusive eu tenho visto muito do lado da esquerda, pessoas sendo atacadas de maneira organizada e escalada, no sentido de um dia acontece um ataque em massa. Não que isso não aconteça também para a direita, mas eu acho que o que eu tenho visto mais forte é para várias pessoas da esquerda e que, ao mesmo tempo, isso tem um efeito que é assim, é como se eu fizesse um exército virtual que não necessariamente é feito por pessoas que pensam daquela forma e eu posso estar atacando alguma ideia que eu não concordo. E aí querendo ou não, esse exército virtual ele também só pode ser criado por pessoas que têm dinheiro, porque custa dinheiro você fazer isso. Tem até umas imagens assim que mostram um mar de celulares, onde já está tudo automatizado para esses celulares saírem replicando coisas nas redes sociais. Então, o ponto principal é desconfiem das coisas que vocês veem nas redes sociais, procurem saber, e inclusive checar se aquela informação está certa. Até do Tecnocríticas, tá, gente? Quando a gente publicar uma informação que vocês não sei se não sei se isso está certo. Vão lá, chequem se aquela informação é verdade. Porque isso é muito importante para a gente entender, inclusive para nós, como feedback já aconteceu várias vezes de a gente publicar uma informação e alguém trazer não é exatamente isso, tá faltando uma coisa aqui. E a gente, eita, vamos ali corrigir. Então, isso nos ajuda, isso é bom para todo mundo ter um olhar crítico sobre como as redes operam, sobre que informações estão sendo vinculadas por onde, e, inclusive, sobre quem são esses movimentos virtuais, se eles são de fato reais ou não são reais, porque dá para fazer isso. Existe essa ferramenta. É possível você conseguir falsear muitas pessoas e criar uma espécie de exército virtual mesmo. Maravilha. Tá me ouvindo, Rê? Tô. Sim, não? Que deu umas travadas de novo, mas acho que já voltou. Maravilha. Rê, eu quero super te agradecer. A gente não posso te dar um abraço por conta de que a gente não está na mesma cidade, que não é época de se dar abraço, a gente tem que se cuidar e manter a distância social. Mas, de qualquer forma, eu quero dar aqui um abraço virtual em ti, te agradecer. Eu adoro esse papo, eu adoro falar de tecnologia, eu adoro falar de sociedade, eu adoro ouvir diferentes opiniões. E eu acho que quanto mais a gente, diferente das redes, né, quanto mais a gente consegue entender diferentes lógicas de pensar, mais rico vive o nosso pensamento. Por mais que eu te digo que a grande maioria das coisas eu assino embaixo contigo
e sou muito grato por todo esse conhecimento que vocês me geram através da Tecnocríticas. Quero deixar aqui um abração para a Gabi Guerra, que eu conheci num curso lá da Perestroika também, e desde aí a gente não se fala sempre, mas eu tenho o maior carinho do mundo. Pessoal aqui, Tomás, que está participando aqui junto com a gente. Enfim, tivemos uma turma maravilhosa nos ouvindo. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Rê, as palavras finais são tuas. Muito obrigada por essa conversa, por disponibilizar esse espaço para a gente estar discutindo. Essa é a primeira live do Tecnocríticas que a gente está fazendo, então estamos estreando aqui. É a primeira vez que eu falo no Instagram também, em live, né? Porque eu tenho tentado fazer alguns conteúdos de Reels, essas coisas, e aí eu sempre fico, meu Deus, eu não sei fazer isso, eu sou muito velha. Mas muito obrigada por esse espaço, por essa conversa. Sigam Tecnocríticas, pessoal. Por favor, precisamos, queremos feedbacks, inclusive, na página, para a gente estar conseguindo trazer conteúdo que faça sentido para as pessoas. E é isso, muito obrigada. Foi Uma um última prazer te pergunta, conhecer. então, que eu queria te perguntar, aliás, já ia perguntar uma vez por direct para vocês, mas aí a gente já tinha marcado a live e resolvi te fazer agora. Tecnocríticas tem alguma relação com a tecnocracia? Foi por acaso. Não, inclusive, nessa parte de tecnocracia, é como se a gente. Existem vários debates, né, que falam que assim, talvez não é a tecnologia que vai estar resolvendo essas coisas, não é necessariamente a opinião de uma pessoa super técnica, a única que a gente deveria estar ouvindo sobre certos assuntos. Então, não tem a ver. Esse trocadilho é muito porque a gente queria trazer uma visão crítica sobre a tecnologia. E aí a gente fez esse match de palavras. Mas a gente acha que funciona, assim, porque de fato o nosso olhar ele se alimenta muito, né, de um olhar muito crítico sobre o universo da tecnologia, sobre tudo que tem vindo, sobre o futuro, né, sobre o que tem sido falado, sobre assuntos que têm um impacto para todo mundo. E a gente acha que eles precisam ser, que todo mundo tem que estar discutindo eles junto com a gente. Então é isso. Maravilha. Rê, brigadão. Essa nossa live, para quem não viu ou quiser ver depois, ou indicar para alguém, vai estar, se vocês deixarem, né? LGPD agora. Vai Sim. estar tanto no nosso podcast, nosso canal de podcasts no Spotify, quanto no nosso IGTV. E eu acho que vai para o YouTube também. Enfim, é tanto canal, é tanta rede que eu nem sei mais. Mas a gente vai disponibilizar diversos fóruns, porque eu acho que esse papo foi muito bom. E quanto mais a gente conseguir trazer conhecimento em discussão para a nossa vida, todo mundo sai ganhando. Mais uma vez, obrigado e vamos ficar em contato através do Tecnocríticas. Claro. Tchau, tchau. Boa noite. Muito obrigada por essa conversa hoje.